Olá, a partir de agora começa o Justiça e Trabalho, um programa com informes, notícias e entrevistas da Justiça do Trabalho Potiguar. E hoje você fica sabendo o que é e como se dá a terceirização dentro do mercado de trabalho. Na entrevista, o juiz de trabalho Magnus Kleiber fala sobre o processo judicial eletrônico, implantado em toda a Justiça do Trabalho Potiguar. No Meu Trabalho, Minha Arte, o artista plástico Demétrios Coelho conta como se dá o processo de construção de sua arte. E o cantor e compositor Irã Barreto fala sobre a história do seu trabalho com a música e canta uma de suas belas canções. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. A terceirização é um fenômeno crescente dentro do mercado de trabalho. Conheça um pouco do que vem a ser esse instituto utilizado pelas empresas. Terceirizar o serviço dentro de uma empresa é uma prática que permite a execução de determinada tarefa por um terceiro, com o objetivo de obter melhor resultado final do serviço ou produto. A terceirização de mão de obra é hoje uma prática frequente nos mais diversos ambientes de trabalho. Os serviços de limpeza, segurança e manutenção são os que mais empregam trabalhadores terceirizados. Essa forma de contratação de serviços nas organizações tornou-se uma tendência mundial, mas seus princípios estão presentes nas relações de trabalho há muito tempo. A relação do Brasil com a terceirização, ela surge com o processo de industrialização. Então, nos primórdios da industrialização, no começo do século passado, o Brasil passa a adotar no setor têxtil, mais especificamente no setor das facções, o sistema em inglês de put-out system, em que o proprietário das matérias-primas ele entrega ao trabalhador em domicílio, e esse trabalhador em domicílio serve de intermediário para, no seu núcleo familiar, desenvolver atividades de produção de manufaturas. E assim é que surge a terceirização no Brasil, surge por cima de qualquer legislação. Agora, claro, a terceirização ela passa a ter um grande impulso historicamente no Brasil quando o Tribunal Superior do Trabalho altera a súmula 256 e edita a súmula 331, isso no começo da década de 90, permitindo explicitamente a terceirização na chamada atividade fim. Ainda segundo o juiz do trabalho Zé Palmeira, a terceirização, quando feita de forma arbitrária, acaba prejudicando a economia do país. No Brasil, nós temos hoje um grande contingente de trabalhadores, aproximadamente 22% dos trabalhadores formalizados no regime de terceirização, e a motivação principal é a redução de custos. E essa redução de custos, ela termina implicando num processo de precarização dos direitos sociais e termina também trazendo um prejuízo até para o círculo virtuoso da economia, já que para alguém consumir é preciso que tenha poder aquisitivo e com a terceirização, o rebaixamento do custo da força de trabalho, há o rebaixamento de salário, há uma diminuição da massa de salário, em consequência, uma diminuição do poder aquisitivo e uma desaceleração da economia. A consolidação das leis trabalhistas não permite que sejam terceirizados serviços da atividade fim da empresa. Apenas serviços da atividade meio podem ser terceirizados. Este é um critério, até hoje, muito contestado. Segundo o TST, a atividade fim é o foco principal da empresa, é aquilo que ela atua de forma fundamental na produção. Aquilo que é periférico na produção é que passa a ser atividade meio. Então, pensemos no exemplo de alguém que produz a camisa, né? Então, a atividade fim seria a atividade de costura, a atividade de corte, mas a atividade, por exemplo, de embalagens pode ser considerado aí atividade fim. Atividade meio, desculpa. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aponta modificações na prática da terceirização. O grande problema desse projeto de lei do deputado Sandro Mabel, o projeto de lei 4330 de 2004, é que ele generaliza a terceirização. Se o processo de terceirização estava disciplinado de forma precária pela súmula 331, que faz a distinção entre atividade fim e atividade meio, no projeto Sandro Mabel há uma generalização, há uma abertura indiscriminada para a utilização da terceirização, independentemente da natureza da atividade. E isso vai implicar numa terceirização chamada predatória,
né? Não numa terceirização reestruturante. E a terceirização predatória ela é baseada na redução de custos e isso vai trazer uma diminuição do poder aquisitivo para os trabalhadores. Agora, no Meu Trabalho, Minha Arte, quem fala sobre as atividades de sua profissão é o artista plástico potiguar Demétrios Coelho. O escultor ele tem que ter uma certa disciplina, né? Até porque tudo que você faz requer peso, né? Então, se você trabalha com uma rocha, tudo é dificultoso, porque você vai trabalhar, traz a pedra, corta a pedra, faz todo um trabalho e sempre você está trabalhando com muito peso. Então você tem que trazer a arte e trazer também o equilíbrio desse manuseio com o material, né? Se você vai pôr uma madeira, pôr uma resina mesmo, você tem que trabalhar com peso. Então é preciso ter uma certa lógica, não só da arte, mas também do trabalho em conjunto, né? Do movimento todo. Trabalha com qualquer outro tipo de arte, você não tem que se esforçar tanto, né? A escultura ela requer um esforço físico, braçal, né? Você tem que ter toda essa logística para até chegar ao finalmente de uma escultura, né? É um pouquinho mais árduo do que qualquer outra arte. É muito operário, você tem que trabalhar muito, você tem que ter uma disciplina, por exemplo, você precisa de ter um corpo descansado para poder ir para uma tarefa de uma escultura, de esculpir, de trabalhar, né? Ela requer muito esforço físico, né? E você tem que ter uma disciplina, né? A disciplina de trabalho, de acordar cedo, de ter o horário. Você não faz uma escultura só com a intuição, não existe isso, né? Você tem que realmente ter uma carga de horária de trabalho. Você trabalha a forma, você tem um esforço físico, né? Você tem que ter o horário destinado, né? É diferente não posso julgar as outras artes, mas é um pouco mais difícil, né? Eu sou Demétrios Coelho, operário da arte, escultor com 25 anos de profissão e potiguar, norte rio-grandense. Veja a seguir a nossa entrevista. O nosso convidado de hoje é o juiz do trabalho Magnus Kleiber. Ele fala sobre o processo judicial eletrônico. Nós voltamos em instantes.